A lenda do judeu errante, de Michu de Miaki, tradução de Moraes Rosa, voz Iba Mendes. A população amontoava-se no pretório, em clamores furiosos: Ao Gólgota! Ao Gólgota! Que seja crucificado Jesus, o falso profeta! Com a cabeça descoberta, vestido com uma túnica branca, Pilatos apareceu na extremidade de uma galeria, trazia a fronte pálida e o olhar inquieto. Que me quereis ainda? Perguntou ele à multidão. Interroguei Jesus na vossa presença, e em coisa alguma o encontrei culpado, nem pelas suas ações, nem pelas suas doutrinas. Enviei-o novamente perante o tetrarca Herodes, que também o não julgou criminoso. Para satisfazer os vossos desejos, acabo de fazer infligir ao Nazareno um suplício de flagelação. Vós mesmos o haveis coroado de espinhos, o haveis esbofeteado e lhes haveis cuspido nas faces. Se é verdade que ele desprezou a lei de Moisés, não está já suficientemente castigado? As vociferações redobraram. Não, que morra! Ao Calvário! Ao Calvário! Pilatos ordenou a um centurião que restabelecesse o silêncio. Um toque de trombetas fez-se ouvir, estrídulo, por sobre a multidão. O pré-cônsul debruçou-se sobre a galeria e, com um gesto violento, exclamou: Afastai-vos! Eu não posso condenar um inocente. Mas então, por entre os protestos e as revoltas da populaça, o grande sacerdote Caifás gritou: Jesus é criminoso! Disse na minha presença que é filho de Deus, e eu rasguei as minhas vestes ao ouvir esta blasfêmia. E faz pior ainda, diz ser o rei dos judeus, e quem quer que se declara rei, declara-se contra César. Tem cuidado, Pilatos! Se libertas esse homem, não és amigo de César. Ao ouvir o nome de César, o governador romano estremeceu. Havia nas palavras do grande sacerdote a ameaça de uma denúncia a Tibério. Contudo, não podia resolver-se, para satisfazer o povo judeu que ele detestava, a condenar aquele que o próprio Herodes não reconhecera culpado. Tentou, pois, novamente salvar Jesus. Escutai, disse ele, está chegando o dia da Páscoa, em que é costume perdoar a um condenado à morte. Que tragam aqui Jesus e que vão buscar à prisão a Barrabás, o ladrão. Vós mesmos decidireis qual preferis que seja perdoado, o bandido ou o nazareno. Barrabás, liberta Barrabás, ululou a multidão, excitada pelos sacerdotes. Jesus foi o primeiro a aparecer entre soldados, com um manto vermelho sobre os ombros, uma coroa de espinhos na fronte e um irônico cetro de cana na mão direita. Com os olhos marejados de lágrimas de sangue, lançou à multidão um olhar doloroso, misto de resignação e de majestade augusta. Um estremecimento sacudiu os que o acusavam, os mais covardes tentaram rir-se. Esse homo, disse Pilatos com uma voz trêmula de piedade. Ao mesmo tempo, os lictores arrastaram Barrabás, que tentava resistir. Judeus, exclamou o procônsul, pronunciai-vos. Aqui está aquele a quem vós, ainda há poucos dias, chamáveis o ungido do Senhor. É possível que ele vos tenha mentido, mas ao lado dele tendes um miserável, cujos crimes são numerosos e provados. Roubou os cofres sagrados do templo, arrancou uma lâmina de ouro da Arca Santa, matou 5 judeus e 2 cavaleiros romanos. Qual deles vos parece mais digno de perdão? A multidão agitou-se, os mais excitados hesitavam, mas a multidão que se encontrava ali era na sua maioria constituída pela escória de Jerusalém. Entre essa turba, Barrabás contava amigos e cúmplices.
E a voz destes ergueu-se imperiosa, ameaçadora: Barrabás, Barrabás, nós queremos Barrabás. E logo todos, como que dominados com medo daqueles bandidos, gritaram com eles: Barrabás, Barrabás, liberta Barrabás, que Jesus seja crucificado. Então Pilatos mandou que ele trouxesse uma bacia de prata cheia de água. Seja, gritou o procônsul, que Jesus morra, mas não sou eu que o condeno, sois vós. Eu lavo as minhas mãos do sangue do inocente. E em meio do ruído das imprecações, dos gritos de triunfo covarde, molhou na água as mãos que iam assinar a sentença infame, e em que uma das quais brilhava o anel de ouro com que selava as ordens de César. Por entre a multidão que povoava já as vertentes do Gólgota para assistir ao suplício de Jesus, um homem corria mais depressa que os outros. Esse homem chamava-se Isaac Laquedem, vinha do pretório, era um dos que gritara com mais força, em meio daquele delírio geral de ódio, para obter a sentença de morte contra o Filho de Deus. E como a sua casa estava situada à beira do caminho, pelo qual os condenados ao suplício da cruz subiam a montanha do Calvário, apressava-se, alegrando-se com a ideia de poder contemplar, do próprio limiar da sua porta, o desfile do lúgubre cortejo. Ao aproximar-se de casa, viu sua mulher que o esperava no caminho, ansiosa por saber a resolução de Pilatos. Isaac abordou-a com um gesto de triunfo. Foi condenado, foi condenado. Mas em vez de acolher essa notícia com a mesma alegria, a esposa abaixou a cabeça. Por que não te alegras como sucede a todos? Perguntou o judeu. Não é justo que fosse condenado à morte um impostor, que se dizia o Filho de Deus? E se ele dissesse a verdade? Murmurou a mulher. Filho de Deus, ele que se comprazia em meio dos impuros, dos vagabundos, dos mendigos, dos leprosos, ele que protegia, que consentia que se lhe aproximassem as cortesãs e lhes perdoava os seus pecados, ele que não consentia se lapidassem as mulheres adúlteras, pregava a piedade e dava o exemplo dela, nada havia que tornasse esse homem perigoso. Pois que atreves-te a defender aquele que disse que os escribas e os doutores eram hipócritas, aquele que disse que o templo era uma caverna de ladrões e que expulsou de lá os vendilhões, nossos irmãos, aquele que pretendeu que esse templo seria derrubado e reconstruído pela sua mão em 3 dias, tu ousas defender aquele que gritou maldição sobre Jerusalém? Eu não o defendo, mas não o teria condenado. As tuas palavras são mais uma prova de que nós tivemos razão para exigir a sentença de morte. Esse homem não era mais que um feiticeiro, que exercia principalmente o seu poder sobre as almas crédulas das mulheres. Cláudia, a mulher de Pilatos, também estava por ele. Se não fossem as nossas ameaças, o procônsul salvava-o, mas nós impusemos-nos e obtivemos justiça. Em breve vai passar aqui o falso profeta, com a cruz sobre os ombros, e tu verás se ele é capaz de um milagre para se libertar. Não, eu não o verei. Vou para casa e fecho as janelas para não ver arrastar ao suplício aquele que só disse palavras de amor. Demais, há muito tempo já que vejo os desgraçados subir ao Calvário, porque a nossa casa está no caminho desse Gólgota sinistro, dessa montanha desnuda, onde as árvores são patíbulos, onde as pedras são ossadas humanas. Vem comigo, Isaac, não fiques a esta porta. Pressinto que isso te acarreterá alguma desgraça. Pelo contrário, quero ficar. Quero ver com que aspecto caminhará para o seu trono do Gólgota aquele que queria ser o nosso rei, rei dos judeus. Mas que terror vão se apoderou de ti? Porque havia eu de tremer diante desse impostor, que vai morrer como um ladrão que é, porque roubou todos os títulos com que se adornava para ganhar para si todas as almas fracas e timoratas? Não é para temer hoje o homem que tentava intimidar-nos com os seus pretendidos milagres?
Todos aqueles que habitualmente o seguiam o abandonaram. Um dos seus apóstolos é que o entregou, um outro renegou-o, os outros esconderam-se em qualquer caverna. Acabou o reino do pseudo Filho de Deus. E aquele que assim se glorificava não tem a esta hora mais poder que os ladrões entre os quais vai ser crucificado. Tem cuidado, Isaac, tem cuidado. É covardia insultar quem está no martírio. Não se trata de um martírio, trata-se de uma expiação, mas vai lá para dentro, porque a tua irrefletida compaixão está perturbando a minha alegria. Além disso, quero que prepares para esta noite uma boa refeição, para a qual convidarei alguns amigos. Quero festejar com eles o passamento de Jesus de Nazaré, o falso Messias, despejando bastantes copos de vinho do Carmel. E empurrando a mulher pelos ombros para dentro de casa, ficou só à porta. Os rumores iam aumentando já, anunciando a aproximação do cortejo que conduzia Jesus ao suplício. Isaac Lacademe, para melhor observar tudo, subiu a um banco de pedra que guarnecia uma das paredes da casa, sob um dossel de pâmpanos. Dali, por sobre uma multidão ruidosa e que sem cessar aumentava, ele distinguia como que um fuzilar de relâmpagos. Eram os elmos, as lanças e os escudos dos 28 cavaleiros que formavam a escolta dos condenados ao Calvário, que reluziam ao sol. De súbito, os soldados e a multidão pareceram deter-se em uma encruzilhada. Ouviu-se o som de uma trombeta. Isaac Lacademe ouviu a voz forte de um arauto que lia a sentença dada pelo procônsul. Jesus Nazareum subversurum gentis contempoterem Ceasare falso Messia ultime jormum sai gentis testemunho prebutam est ducit ad commu ni supplici locum et eum in ludibris rigiae majestatis in medio durum latronum cruci affligite. Depois, a turba pôs-se em marcha, aumentada com aqueles que tinham sido atraídos com a leitura pública, mas em breve parou de novo, bruscamente sacudida. Os gritos, as pragas, os insultos da multidão, a desordem que durante um momento perturbou a escolta dos soldados, fizeram compreender a Lacademe que o Nazareno devia ter tropeçado sob o peso da cruz. E a boca franziu-se-lhe em uma gargalhada feroz. No entanto, restabelecera-se a ordem num cortejo que, daí a instantes, estava apenas a alguns passos de Lacademe. Então, em meio dos cavaleiros e dos carrascos que levavam cordas, martelos e cravos, ele pôde perceber um homem que cambaleava a cada passo sob o peso de uma enorme cruz, da qual um dos braços lhe dilacerava o ombro direito. Na fronte desse homem, coroada de espinhos, caíam bagas de sangue e de suor, e o caminho atrás dele ficava assinalado com pequenas estrelas vermelhas. Julgava-se que ia cair a todo instante, tão dolorosa era a sua marcha, tanto o seu corpo parecia vencido pela fadiga. Sob o esforço excessivo, o peito ofegava-lhe em estertor, mas sempre que ele fazia menção de parar, os soldados picavam-no com as lanças. O supliciado erguia-se sem um queixume e passava sobre a populaça, que ria com um rio cruel, à luz doce dos seus olhos que brilhavam ainda com uma vida estranha, apesar da fadiga corpórea, como se por eles fugisse mais radiosa que nunca a sua alma divina, lançando uma bênção misericordiosa sobre os seus carrascos. Esse homem era Jesus, e para que ninguém o ignorasse, precedia-o um litor, levando na extremidade de um pique esta inscrição irônica: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Ao lê-la, Isaac Lacademe soltou uma gargalhada feroz. Salve! Exclamou ele. Rei dos judeus, que nunca fosse senão rei de escravos, de pescadores, de torneiros de mós, de mulheres perdidas. Ha, ha, ha! Porque não vêm os teus vassalos libertar-te?
E por que não correm os arcanjos do Deus, teu Pai, com as espadas dardejantes, a dispersar os teus carrascos? Jesus voltou seu olhar para o lado de quem o inventivava, dizendo: Isaac Laquidem, tenho sede, dá-me uma gota de água do teu poço. O meu poço está seco, respondeu o judeu com uma nova gargalhada. Isaac Laquidem, eu não posso mais, ajuda-me a levar a minha cruz. Chama um dos teus apóstolos, deixa-me ao menos descansar nesse banco. Tu tornaria estéril a vinha que o abriga. Então dá-me um dos escabelos da tua casa. Não, teria que eu queimar depois de tu te haveres sentado nele. Depois de eu me ter sentado nele, esse escabelo seria para ti um escabelo de ouro na casa de meu pai. Isaac, Isaac, tem piedade de mim. E Jesus deu um passo para o judeu, que o repeliu com um gesto furioso. Para trás, impostor, retira-te da minha sombra. Não me manches com o teu contato. Segue o teu caminho para o Calvário. Caminha, caminha. Mas o Messias erguera-se. Pela primeira vez, houve nos seus olhos um clarão terrível. Serás tu que caminharás sempre, homem sem entranhas. A minha maldição há de cair sobre ti. Hás de arrastar-te por todos os caminhos, até ao dia em que meu pai fizer soar a hora do juízo final. Vai, desgraçado, vai pelo mundo, passear eternamente o teu desespero e a tua angústia. Tu que podias conhecer a verdade eterna e associar-te à minha futura glória, ajudando-me a transportar a cruz do meu martírio, e que só conhecerás a vergonha eterna. Eu só tenho alguns passos a dar para depor o meu fardo, mas quando eu o abandonar, serás tu quem lhe pagará. Tu caminharás dobrado sob ele, mais cansado que eu estava quando me repeliste, e nunca o deixarás, nunca. Ouves bem? Nunca. Apesar de tua fadiga e do teu sofrimento, porque te condeno a nunca morreres. Não tentes rir ainda, porque doravante não há para ti alegria possível. Marco-te na fronte, Isaac Laquidem, com um estigma inapagável. Tu serás o judeu errante, e assim como eu não encontrei em ti a piedade, tu não a encontrarás nos homens. Quando eu tiver morrido, começará o meu reinado. Só então poderá ser compreendida a minha palavra. Vai, pega no teu bordão de viagem, vai de terra em terra para assistir ao meu futuro triunfo, para veres desmoronar os templos onde têm sido adorados os falsos ídolos, para veres erguer sobre as suas ruínas aqueles onde há de ensinar-se a verdade que eu revelei. Caminha, caminha, porque se te demoras a pôr-te a caminho, aqueles mesmos que hoje me insultam se voltarão contra ti e te expulsarão atirando-te pedras. Caminha, caminha, vai procurar pelo mundo todo um túmulo que não encontrarás nunca. Já o cortejo tinha passado havia algum tempo, e ainda Isaac Laquidem se conservava encostado à porta, como que fulminado pela maldição de Jesus. Todos os membros lhe tremiam, os olhos, esgazeados, abriam-se-lhe desmesuradamente, como que pelo terror de uma visão sinistra. Sob o verbo vingador daquele que pronunciara a sua maldição, vira estremecer os carrascos, vira os soldados esconder o rosto com os escudos, ouvira os cavalos relincharem, aterrados, por um movimento instintivo, como se fosse constrangido a obedecer irresistivelmente a qualquer ordem suprema, por um movimento instintivo, como se fosse constrangida a obedecer irresistivelmente a qualquer ordem suprema, a multidão tinha-se bruscamente afastado dele, com gestos de horror. Tentou reanimar-se e fez um movimento para entrar em casa, mas a porta estava fechada e, apesar de todos os seus esforços, não conseguiu fazê-la girar sobre os gonzos. Mulher, mulher, abre!
gritou ele com a voz de quem procura escapar a qualquer perigo, mas o seu apelo ficou sem resposta. Compreendeu que a maldição de Jesus se executava desde logo, compreendeu que para ele já não havia lar, e sentindo as pernas vergarem-se-lhe sob o seu terror crescente, quis sentar-se no seu banco de pedra, mas esse banco de pedra, onde ele recusara um lugar ao Filho de Deus, desaparecera da entrada da casa. Zumbiam-lhe os ouvidos e julgava ouvir uma voz que lhe dizia: caminha, caminha. Em breve, semelhante a um homem ébrio, que não é senhor dos seus atos, avançou com passos trêmulos, transpondo também a vertente do Calvário. Parecia-lhe, tal era a sua fadiga e o seu acabrunhamento, que transportava também, do mesmo modo que o Nazareno, uma pesada cruz, curvando-lhe os ombros. Parecia-lhe que sobre a fronte se lhe cravava uma coroa de espinhos e que tinha os olhos e todo o rosto cheios de sangue. Em todos os pontos onde Jesus tropeçou durante a sua ascensão para o lugar do suplício, ele tropeçou por sua vez, ferindo-se nos joelhos. Quando chegou ao cimo do Calvário, viu 3 cruzes sinistras erguidas para o céu. Em uma delas, com as mãos e os pés fendidos por cravos enormes, estava supliciado aquele que o amaldiçoara. O supremo estertor fazia-lhe arfar os flancos. Isaac Lacdem ouviu as últimas palavras do agonizante. Tudo está consumado. Perante aquele espetáculo, o amaldiçoado ergueu-se. O crucificado, que pronunciara contra ele um eterno ostracismo, estava morto. Com ele morrera também a terrível sentença. Nada mais havia a recear daquele para o qual o céu não fizera qualquer milagre de libertação, para aquele que sucumbira tão miseravelmente como os ladrões, seus companheiros de suplício. E, com um grito de odienta vitória, com um olhar de desafio ao cadáver que pendia sobre a cruz, dispunha-se a voltar para casa, resolvido dessa vez a arrombar a porta e festejar naquela noite a morte do Nazareno. Mas apenas tinha dado alguns passos para descer do Calvário, quando em redor dele se fez uma noite densa, e um vento furioso, pegando-lhe nas dobras do manto, obrigou-o a retroceder. Isaac Lacdem tentou uma resistência desesperada, conseguira dar alguns passos na primitiva direção, quando um relâmpago imenso rasgou as trevas e um raio lhe caiu em frente, com um horrível fragor. Então, transtornado, recuou, e os seus olhos encontraram novamente a cruz, onde Jesus acabava de expirar. Mas, milagre, essa cruz não era já o infamante instrumento de suplício. Em meio das trevas, em meio da chuva de cinzas que parecia soterrar Jerusalém, essa cruz brilhava com uma claridade deslumbrante, sobrenatural, como se fosse um único foco de luz que de futuro devia iluminar o mundo. Irresistivelmente, Isaac Lacdem estendeu os braços para ela, semelhante a um homem desvairado que, de súbito, na noite terrificante, visse luzir uma aurora. Teve então a consciência do seu crime, compreendeu que naquela cruz, que se erguia vitoriosa nas trevas, acabava em verdade de morrer o Filho de Deus. Compreendeu que, se não existisse a baixeza no seu coração, não teria desconhecido aquele que era o Messias. Compreendeu que era um dos que tinham pedido a morte do Redentor da humanidade, que se tinha mostrado o mais covarde e o mais implacável dos seus insultadores na hora da agonia, na hora em que o divino mártir lhe oferecia um escabelo de ouro no reino de seu pai, em troca de um momento de repouso em frente da sua porta. E compreendeu também que, apesar da cruz, que Jesus o constrangera a transportar eternamente, seria um interminável remorso. Contudo, a esperança de um perdão veio instantaneamente reanimá-lo, e enquanto os soldados fugiam, aterrados também, os relâmpagos da tempestade e por aquela claridade vingadora que irradiava da cruz do supliciado, enquanto, dominados pelo terror, homens e mulheres se refugiavam em Jerusalém, velando a face com os mantos,
Isaac Laquedem quis precipitar-se aos pés do cadáver de Jesus, mas nesse instante um terrível estremecimento abalou o solo, e enquanto ao longe o templo parecia derruir-se em uma coluna de fogo, um tremendo abalo agitou a terra. Os rochedos do Monte Calvário entreabriram-se e ouviu-se um estranho ruído de ossos batendo uns contra os outros. Quando Laquedem ia prosternar-se aos pés do Salvador para implorar misericórdia, sentiu-se empurrado para trás por mãos furiosas. "Vai-te, miserável! Vai-te para longe daqui!" gritava com vozes horripilantes um exército de espectros surgido das fendas do solo. "Quem sois?" perguntou Isaac. "Quem sois vós que me tirais a esperança do perdão?" "Somos os supliciados, cujos corpos há séculos têm sido atirados para esse sorvedouro de cadáveres. Somos aqueles que a justiça divina resgata hoje, porque o Deus que morreu por nós é um Deus de misericórdia." "Então," exclamou o judeu, "por que me não perdoa também?" "Porque apesar dos nossos crimes, somos menos criminosos do que tu, porque só prejudicamos os nossos semelhantes, porque éramos os deserdados da vida, porque se roubamos, foi porque os ricos se tinham apoderado da nossa parte, porque se matamos, foi porque tínhamos fome. A revolta habitou nas nossas almas, mas a covardia e o ódio não encontram nelas o lugar que tu lhe deste na tua. Se nós tivéssemos possuído uma casa, se Cristo, levando a sua cruz, nos tivesse pedido para nela repousar, nós não teríamos repelido como tu fizeste aquele que disse: amai-vos uns aos outros. Assim falaram os fantasmas daqueles que a justiça humana tinha feito perecer, e precipitando-se sobre Isaac Laquedem, arrastaram-no para a ponte, lançada sobre o vale dos cadáveres, para além da porta judiciária, e perseguiram-no durante muito tempo pela estrada, repetindo a sentença inexorável de Jesus: caminha, caminha! E as aves noturnas e os abutres faziam também cortejo ao lúgubre viajante, que caminhava sempre para o ocidente. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com.